Neemias aqui é uma atitude de oração, que muitas das vezes a gente quer a todo custo pegar de primeiro e já sair ali trabalhando de qualquer maneira. Só que uma reconstrução, ela começa com um coração quebrantado diante de Jesus, aonde nós devemos ter uma reflexão do que realmente nós estamos fazendo, o que realmente deve ser feito, como nós devemos pregar, anunciar esse evangelho. Eu fiquei muito feliz aqui quando o pastor Silvio estava fazendo um anúncio aqui dessa cruzada internacional de missões. Gente, a nossa cidade precisa disso, precisa que esse evangelho seja pregado, mas para isso precisa nascer dentro do nosso coração, no coração da igreja, esse desejo de amor por almas e pelas pessoas, um coração quebrantado diante de Deus. Eu aprendo com Neemias aqui que ele chora pelas pessoas, pela situação daquelas pessoas. E sabe o que me chama a atenção? Hoje, infelizmente, isso partindo dentro da igreja, já não há choro mais por almas. A gente vê pessoas se perdendo no pecado, indo para o inferno, e a gente já não chora mais. A gente já não tem mais aquele prazer, muitas das vezes, de falar sobre Jesus. A expressão que é usada aqui nesse texto do choro de Neemias é uma expressão de um choro, pastor, profundo, um choro íntimo, um choro de empatia. E, infelizmente, hoje nós não vemos lágrimas derramadas por pessoas que estão aí no pecado, que estão no mundo. Eu aprendo com Neemias que a gente deve ter um coração quebrantado diante de Deus por almas que estão indo para o inferno, e a gente deve anunciar esse evangelho de Jesus para essas pessoas. A gente tem que trabalhar de tal maneira aonde a gente vive uma sociedade egocêntrica, uma sociedade que infelizmente é egoísta, só pensa em si mesmo, em si próprio. Mas Neemias, ele confronta, ele me ensina que é possível a igreja se preocupar com essas pessoas que muitas das vezes estão ao nosso redor, que estão indo para o inferno, que estão no lamaçal do pecado. E o que me chama a atenção é que às vezes a gente vê a pessoa tomando decisão errada, a gente não tem a capacidade de falar: ei, existe um Jesus que pode transformar a sua vida. Existe um Jesus que pode trazer um renovo para a sua vida. Neemias me ensina que essa reconstrução ela deve começar dentro do nosso coração, e um coração quebrantado diante de Deus. Neemias chorou, Neemias lamentou, Neemias ficou sem comer, jejuando, e orou a Deus pela situação daquelas pessoas, pela situação que aquela cidade se encontrava, pela humilhação que aquelas pessoas passaram. E como igreja, eu queria colocar aqui nessa noite para nossas vidas, que nós possamos, irmãos, verdadeiramente, de fato, se importar com essas almas, se importar com essas pessoas que ainda não conhecem o verdadeiro amor que é Jesus Cristo, que não conhecem o Evangelho, as boas novas da salvação, que nós possamos nos se importar e quebrantar o nosso coração diante de Deus. Neemias, ele me ensina que antes de liderar uma obra visível, devemos liderar uma obra invisível dentro de nós. Antes dele começar de fato a reconstrução desse muro, ele trabalhou dentro do seu coração. Meu irmão, antes da gente começar a trabalhar em qualquer obra, nós devemos trabalhar no nosso coração, de tal maneira para que a gente possa voltar ao amor para essas almas que estão perdidas e anunciar esse evangelho da salvação. Eu aprendo aqui também com Neemias, em segundo lugar, que toda reconstrução ela vai enfrentar uma oposição. Veja bem, renova sua atenção. No capítulo 4 de Neemias, do versículo 1 ao versículo 3, o texto vai dizer o seguinte: quando Sanbalate ouviu que nós estávamos reconstruindo os muros, ele ficou completamente irado e indignado, e ele começou a zombar dos judeus. Na presença dos meus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem fazendo isso? Será que vão oferecer esse sacrifício? Pensam que podem acabar com essa obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montes de pó? Tobias, o amonita que estava com
Sanbalate disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquele muro de pedras. Eu aprendo, meus irmãos, que todo trabalho de reconstrução, ele vai receber críticas, ele vai receber oposições. A partir do momento que essa união de homens tomar um posicionamento de começar a trabalhar, de começar a desenvolver um trabalho, seja aqui na cidade, seja onde for, vão surgir críticas, vão surgir oposições, vão surgir pessoas querendo diminuir o trabalho que está sendo feito. Neemias, ele tomou o posicionamento de querer trabalhar na reconstrução desse muro, na reconstrução da vida dessas pessoas, e ele recebeu muitas críticas, ele foi perseguido. O capítulo 4 inteiro ele vai marcar essa transição dessa narrativa de uma vida espiritual de Neemias ali para uma ação prática. Então olha só, quando Neemias ele de fato começa a trabalhar, ele começa a receber críticas, ele começa a receber oposição no seu trabalho, e é exatamente assim que acontece, irmão, na vida da igreja, e na vida, seja da união de homens, e seja na nossa vida também. A partir do momento que a gente toma um posicionamento de começar a trabalhar o reino de Deus, nós vamos receber perseguições, nós vamos receber oposição, e oposição muitas vezes fica dentro da própria igreja, dentro da própria associação, que fala assim: para que vocês estão fazendo isso? Qual que é a necessidade de fazer isso? Mas Neemias me ensina que nós não devemos olhar para críticas, nós não devemos olhar para essa oposição. Tobias ele vai chegar a dizer: mesmo que vocês reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Vai ter pessoas surgindo, se levantando, falando que o trabalho não está sendo feito, mas o reino de Deus está avançando, a palavra de Deus está sendo pregada. Já foi feito o trabalho mais cedo, a palavra de Deus não volta vazia, a semente foi plantada. Se houver críticas, se houver oposição, faça como Neemias, não dê ouvidos. Eu aprendo aqui que toda vez que um homem de Deus, um servo de Deus, ele começa, ele decide obedecer, começa a trabalhar, ele será alvo de críticas, de oposição. Toda vez que essa sociedade masculina, que essa união de homens decidir fazer um trabalho, organizar um trabalho, seja onde for, vai receber críticas. Infelizmente, irmãos, só que a gente tem que estar preparado para essas críticas e fazer como Neemias, não dar ouvidos, continuar firme no propósito, avançando, trabalhando, fazendo o reino de Deus, fazendo a obra de Deus, para que o reino de Deus se expanda, para que vidas sejam alcançadas, para que pessoas possam ser transformadas, para que de fato possa haver uma reconstrução na vida de muitas pessoas. Então, irmãos, se você estiver recebendo zombaria, perseguição, calúnias, críticas, como Neemias recebeu, lembre-se, ele não parou. E assim como Neemias não parou, continue firme no propósito. Porque, como foi lido aqui, sejam firmes e constantes na obra do Senhor, no trabalho do Senhor, porque Ele não é vão. Eu aprendo também dentro desse texto, irmãos, que essa reconstrução, ela requer uma unidade e cooperação. Neemias, no capítulo 3, o versículo 1 e o versículo 2, ele vai dizer: Eliasibe, o sumo sacerdote, os seus irmãos, os sacerdotes levantaram e edificaram a porta das ovelhas, e junto deles edificaram os homens de Jericó. Também no capítulo 2, no versículo 18, a Bíblia vai dizer, a palavra de Deus vai dizer que eles declararam: com a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer essa boa obra. Meu irmão, toda reconstrução ela requer unidade e cooperação. Eu conversando com o meu irmão Aloysio, e ele expôs para mim, uma das maiores dificuldades tem sido a unidade.
uma das maiores dificuldades tem sido que a união, a disposição das pessoas de trabalhar, a disposição das pessoas de se colocarem disponíveis para esse trabalho. Só que o próprio Jesus ele vai dizer que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O capítulo todo de número 3 aqui de Neemias, ele vai trazer